Vivi, que saudade! Oi! Ai, que uma semana sem fazer live. Tô Pois é, aguentando, não. Não dá pra ficar tanto tempo não, Jesus. Nossa Senhora! Deixa eu mudar essa luz aqui, pra ver se eu fico menos pálida. Não, dá uma amenizada, né? E aí, amor? O que é isso? É a ring light? É uma ring light pequenininha. Ela é petitinha assim, né? Aquela grandona ainda não. Ainda vou ter a grandona. Também tô providenciando. Ai, meu bem, que saudade. Nossa Senhora, hoje nós temos muita coisa para falar. Vivi, eu quero te agradecer por esse processo todo que a gente fez de live. Essa foi a nossa primeira que deu a vontade, né, de criar as outras. Então, só para esclarecer para as pessoas que era para a gente ter feito essa gravada e depois as outras. Só que a gente não imaginava que ia ser tão bom. E então nós estamos começando pelo último, né? E a gente não conseguiu gravar, né? A primeira Não, a gente tava pois é, crua foi a primeira ainda, que empolgou. A gente estava crua ainda, não tinha pegado a experiência. Tava super nervosa também, você lembra? Eu falei, nossa, gente do céu, gaguejei até. Eu não lembro Agora disso, não, já foi maravilhosa. Agora ninguém aqui tem vergonha na cara mais, tá todo mundo falando. Oi, gente, então, para quem não viu as outras, essa é a primeira live de vocês. Eu criei uma conversa terapêutica, né? Eu coloquei um nome nas nossas lives de conversa terapêutica, porque nos ajuda, é sempre uma troca muito boa, né? Muito proveitosa para nós duas, e acaba que quem assiste também tem um trabalho de cura, né? Por isso que é uma conversa terapêutica, faz bem para quem escuta, para quem aprende. E essas com a Vivi, então, são riquíssimas, que falam de um tema maravilhoso que é constelação familiar. Então, hoje nós vamos falar, né? Saber o que é constelação, como que a gente trabalha a constelação e o que se faz na constelação. E aí eu deixo para a linda Vivi começar a se apresentar e explicar. Então, hoje a gente vai só explicar, né? Só explicar não. Hoje a gente vai explicar o que é a constelação e a gente vai falar sobre as 3 leis que regem a constelação familiar. Porém, antes desses vídeos, nós temos 3 vídeos, cada vídeo falando sobre cada uma delas especificamente. Então, o primeiro vídeo sobre a hierarquia, o segundo sobre o pertencimento e o terceiro sobre o equilíbrio entre dar e receber. Então, hoje a gente vai fazer a explicação toda do que é a constelação, quando eu atendo os meus clientes, quando a gente faz a nossa parceria, né? Você como psicóloga e eu como consteladora com os seus clientes, eu vou fazer a explicação que eu faço sempre. Agora eu acredito que ela vai estar um pouquinho mais rica, porque eu acabei de ler esse livro do Bert Hellinger, que é Meu Trabalho, Minha Vida. Ele ele, o Bert Hellinger, é maravilhoso. Então, ele próprio contou a sua história antes dele morrer. 2 anos antes dele morrer, ele escreveu esse livro sobre a vida dele, sobre a trajetória dele, desde que ele era pequeno. É muito, muito, muito interessante. Então tá, né? Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e sou consteladora sistêmica familiar. Trabalho com constelação há 4 anos já e sou formada em psicologia há 14 anos. Então, a constelação ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e esse alemão ele estudou filosofia, teologia e e na teologia ele resolveu ser padre. Então ele foi como seminarista para uma tribo Zulu na África. Quando ele chegou nessa tribo, ele percebeu que eles viviam de uma forma muito diferente da nossa forma de viver. Eles tinham uma harmonia muito, muito grande entre eles. E eles respeitavam muito a hierarquia entre eles. Então, por exemplo, se eles tivessem alguma dúvida do que fazer, eles consultavam as pessoas
as pessoas mais idosas, porque eles consideravam que por eles terem conseguido sobreviver por tanto tempo... A Vanessa aí. Oi, Vanessa! A Vanessa assistiu todas. Ai, que delícia, Vanessa. Faz propaganda pra gente. Estão todas no meu YouTube e tá tudo no Spotify também. Pra quem não assiste é verdade. Mas no finalzinho eu vou passar. Então, ok. E tá no então, Instagram também, da Vivi. No meu Instagram também. Oi, Vanessa, querida. Então, voltando aqui, então, se eles queriam saber alguma coisa, eles iam até a pessoa mais velha da tribo, porque eles consideravam que ela era mais sábia por ela ter conseguido sobreviver por tantos anos. Então, por exemplo, se alguém fizesse algo de errado na tribo, ao invés dele... A Denise também, querida. Aí eu, empolgada com as clientes fofas. Se alguém que fizesse algo de errado na tribo, eles, ao invés de excluírem a pessoa, eles... Tô perdendo aqui, que eu empolguei, perdi a linha. Ao invés de eles excluírem a pessoa, eles faziam um círculo com todos os integrantes da tribo e cada pessoa ia dizendo as coisas boas que essa pessoa tinha feito. Não só ela, como os pais dela, os avós delas, os bisavós delas, os tataravós. E isso era uma prática curativa. Era como se a pessoa voltasse para o lugar dela. E ela não cometia normalmente, ela não cometia novamente esse erro. Então, Bert Hellinger ficou lá por 16 anos e lá ele fundou uma igreja, ele trabalhou lá por muitos anos e tudo mais. Porém, ele começou a ficar um pouco desgostoso em relação à igreja. Nada contra a religião, mas ele achava que Deus não era punitivo, e sim, ele era amor, só amor. Que não existia punição. Então, ele não estava concordando com algumas coisas da igreja e ele resolveu largar a batina. E voltou para a Alemanha e começou a estudar psicologia. Por que eu tô rindo? É porque é muito gostoso a gente fazer live com outra pessoa, né? Quando eu faço sozinha, ai, nossa senhora, é gostoso também, mas essa troca é muito legal. E aí, ele foi para ajudar, né? Tem muitos trabalhos para ajudar tribos africanas, eu não sei se vocês sabem. Muita religião vai lá, é católica, é evangélica, todas vão lá para ajudar. E aí, o que acontece? Ele foi para ajudar e ele foi ajudado, né? Eu acho que as nossas lives são assim. Então, é uma conversa que a gente ajuda, mas a gente recebe muito de vocês. Não é? Exato. Ele foi ajudar e foi ajudar, e teve uma troca incrível. Claro que ele ajudou muita gente, é sempre muito positivo, mas ele se surpreendeu com o que ele aprendeu lá. Ele foi ensinar e aprendeu. E ele também teve muitos anos de prática de dinâmicas de grupo. Porque lá ele fazia muitas dinâmicas de grupo e aí ele foi pegando a prática das dinâmicas, que ia ajudá-lo mais tarde no trabalho das constelações, que elas surgiram de forma que em grupo, né? Ela não era individual, como hoje a gente faz. Ela era em grupo, com um grupo de pessoas. Então, ele voltou e resolveu estudar psicologia. Estudando a psicologia, ele foi para várias vertentes da psicologia. Voltando. Estudando a psicologia, ele chegou num certo momento que quando ele estava atendendo o cliente, né, que você até pode falar um pouco sobre isso, que é interessante. Quando ele estava atendendo o cliente, chegava num certo ponto que parecia que não ia além. Parecia que ele não conseguia acessar aquilo que estava inconsciente no cliente. E ele começou a buscar técnicas e ferramentas para que ele conseguisse acessar esse inconsciente. Eu posso falar disso no sentido assim, a terapia e a constelação familiar, elas trabalham em conjunto, gente. Uma caminha muito melhor junto com a outra, né? A psicologia, a psicoterapia caminha bem, sem a constelação também, porque na terapia você descobre várias coisas sobre você e trabalha com algumas orientações, com algumas técnicas. E a constelação também descobre muitas coisas sobre você, né? Tem as técnicas dela, mas as duas juntas se complementam. Então, a pessoa, às vezes, ela faz a terapia e ela sabe tudo que ela tem que fazer.
né? Então ela tem uma relação difícil, então tem uma profissão que está agarrada, ou então é questão de autoestima, amor próprio. E ela sabe muitas coisas, aprende muitas técnicas, melhora, mas tem certas coisas que ela não consegue andar. Ela já sabe o que tem que fazer, não consegue andar. Já sabe o que tem que fazer, não consegue andar. E aí vem a constelação, para desenterrar essa parte. E o contrário também acontece. A pessoa faz a constelação, descobre muitas coisas ali, né, que desemperram a vida dela, mas ela precisa de algumas técnicas para colocar em prática todo esse conhecimento que ela adquiriu. Então é uma coisa ajudando na outra, né? Então é isso que ele deve ter descoberto aí no processo dele. Então ele foi procurando várias ferramentas terapêuticas. Então ele foi para Gestalt, ele foi para hipnoterapia, foi para terapia primal, foi para script. Sabe o que é script? Não. Todas essas eu já você pedir. Eu imaginei que talvez a script não, que eu também não sabia. Okay. A script era você associar o momento da sua vida com alguma história. Primeiro você falava qual era a história da sua infância que te marcava. E depois você dizia qual era a história da sua infância de hoje. E ele achou que a constelação... ele foi baseando no estudo de todas essas... Né, e fazia muito sentido quando você falava da sua história preferida da infância, batia muito com as repetições de padrões da nossa vida, que a gente vai repetindo aquilo ali. Uhum. Então, e depois ele foi para a terapia primal. A terapia primal, ela ia lá no âmago do sofrimento. E era uma coisa meio que... Quando ele começou a trabalhar, ele também, né, antes dele desenvolver a constelação, ele montou um escritório na casa dele, um consultório na casa dele, e ele colocou, como é que chama? Acústica na casa toda. Sim. E ele fazia terapia primal dentro desse quarto, porque as pessoas elas iam lá no âmago mesmo. Elas tinham gritos, e era uma coisa meio de maluco para quem estivesse ouvindo. Por isso que ele colocou... E aí, então assim, ele foi por todas essas vertentes, até que ele encontrou a escultura familiar, que era da Virginia Satir. E aí a escultura familiar já era a pessoa montando essa família. Então, só que fazia com a própria família. Então, ia a mãe, o pai e os filhos. Então, cada um fazia a escultura de cada um e ela ia fazendo o trabalho lá. Não sei ao certo como era, não. E depois a mamãe entrou também. E depois eu perdi a próxima. Depois ele foi pra... Oh, meu Deus. Não. Aí depois até... Deixa eu ver o nome dela. Thea Schoenfeld, que chama. Que fazia já a constelação. Só que a constelação ela fazia também pegando a própria família. Ela pegava a própria família. Aí eles foram fazendo até que uma vez o Bert Hellinger foi em uma constelação onde, ao invés deles usarem a família, porque não tinha as pessoas da família ali completos, eles pegaram as pessoas que estavam na dinâmica de grupo. Não, é um barulhão de... Agora que você ouviu aí? Ouvi, mas não foi muito alto, não. Tá. Então, ele pegou essas... E aí ele atuou como representante. Quando ele atuou como representante, ele percebeu que ele sentia coisas que não eram dele. E aí ele ficou muito apaixonado com isso, só que não era desenvolvido teoricamente. Então ele começou a trabalhar só com isso. Ele achou isso incrível e ele percebeu que toda vez que colocava, era como se todo mundo representasse verdadeiramente, sentia como as pessoas do sistema familiar, representava como as pessoas, agia como... tinha dores no corpo, tinha sentimentos, tinha sensações, tinha frio, tinha calor, tinha frio, tinha coisa, tinha vontade de chorar. E aí ele foi desenvolvendo. Fraqueza. Aparece isso tudo. Não queria olhar, tinha raiva, né? Então, tinham várias coisas. Oi, Bel. E aí,
ele se apaixonou por isso e começou a aplicar apenas essa técnica. E ele fala que ele tentou várias vezes se associar a várias associações da psicologia. Ele tentou ser associado da hipnoterapia, ele tentou se associar... esqueci outros. Mas ele fala assim, todas ele foi rejeitado, porque a verdadeira... Porque quando ele cria constelação, ele não vincula a psicologia, né? Tanto é que qualquer pessoa que tem um curso superior pode fazer o curso de psicologia. Ele abriu para todo mundo. Se ele tivesse se associado a alguma dessas associações, ele ia ficar preso ali. Ele não ia ficar livre para desenvolver o trabalho. Então ele começou a só fazer a constelação. E a partir disso, ele... Valéria. Valéria? Ele... Oi, Valéria. É da Rita dele. Não sei o nome dela. Então ele foi e o Bert Hellinger foi e ele começou a desenvolver constelação através da prática. Então ele foi fazendo e foi entendendo. Tanto é que todos os livros dele, a grande maioria dos livros dele, ele não colocava teorias. As pessoas que escreviam, elas escreviam situações de constelações, cada caso. E primeiro ele começou a fazer para terapeutas, para os terapeutas levarem os casos dos clientes e ele dizendo o que era ou constelando, né, em relação aos casos dos clientes, e depois ele foi abrindo para todo mundo. A constelação, ela abrangeu o mundo inteiro, né, e assim, ela ficou muito aberta para tudo, igual o Bert Hellinger era. Ela foi crescendo na prática, né? Ela foi crescendo na prática. Ela seguiu o fluxo dela, isso é muito maravilhoso. A constelação, ela foi seguindo o fluxo. E o Bert Hellinger, ele meditava muito. E ele fala aqui que desde sempre, de manhã ele meditava e à noite ele meditava. Então, já era uma prática já da igreja. Quando ele era padre, né, ele já fazia muito isso. As orações, então, os momentos de oração são momentos de meditação. E tinha as meditações mesmo, de parar e apenas, né, deixar fluir. Então, minha mãe fala... Oi, ela chama Marília? Marília. Oi, Marília. Então, ele fala que a primeira lei, a lei do pertencimento, ele compreendeu através da meditação. E agora eu vou confundir. Se foi a lei do pertencimento através da meditação e as outras duas foi na prática. Não, acho que o pertencimento foi na prática e as duas outras foram na meditação. Depois eu confiro aqui direitinho, te falo. Então, ele se deu conta que existem 3 leis que regem o nosso sistema familiar. Independente da gente acreditar nessas leis ou não, elas regem o nosso sistema. Então, ele chamou essas leis de ordens do amor, porque, segundo ele, primeiro tem que vir a ordem, para depois o amor fluir. Só amar não é suficiente, porque por amor a gente causa todos os nossos problemas. Por um amor inconsciente, que ele chama de amor cego, a gente se emaranha. Emaranhar é se embolar ali nas questões da nossa família. E a gente se embola porque a gente vê um embolado lá da nossa mãe, a gente vai lá e... Coitada da minha mãe, deixa eu lá ajudar ela. Embolo também. E assim vão acontecendo os emaranhamentos. É isso que ele chama... É como se fosse um nó ali, né? Não flui. E aí você tá um nó, o amor não flui, né? A gente começa a ter as nossas questões. Na psicologia a gente fala que é repetição, né? A gente repete aquilo que acontece na nossa família, às vezes inconscientemente, né? Aliás, normalmente inconscientemente. Depois a gente faz terapia, a gente vê que se torna consciente, né? Você fala, meu Deus, fazendo isso de novo, tô fazendo igual meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. Só que de forma diferente. E aí, na constelação, se chama de emaranhamento. Né? Por amor você repete, por amor você emaranha no problema. E aí quando a gente faz a constelação, a gente desemaranha. Eu não sei o que vocês colocam aí de fala, mas aí é mais ou menos isso. Então pode continuar em questão o porquê, né? Da ordem do amor. Então ele
se deu conta que existem essas 3 leis que elas regem o nosso sistema familiar, e elas são leis naturais. Elas são leis que elas existem. Independente da gente acreditar ou não nelas, elas existem e elas atuam no nosso campo familiar. Então, as 3 leis são: a primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todos têm o direito de pertencer ao seu sistema, né? Quando existe uma exclusão no sistema, virão outras pessoas representando esse excluído. Ou seja, ninguém pode ser excluído, né? Não vou contar esse caso do Bert que eu te mandei. Você viu o caso do Bert que eu te mandei? Não cheguei, eu não consegui ler. Porque ele é muito bagunçado. Ele é muito bagunçado, eu não consigo explicar ele aqui. A não ser que eu leia, mas eu não quero não. Vou no mais vou no de sempre. Por exemplo, numa família que tinha um avô que era alcoólatra, e esse avô era a avó falava mal dele, não gostava dele, ou ele batia na avó e a avó, né, sofria com ele. Os filhos tinham vergonha dele, os filhos diminuíam ele por ele ser alcoólatra e tudo mais. Esse avô morreu. E aí os filhos, nenhum deles teve problema de alcoolismo e tal, e aí nasce um neto. Esse neto chega na juventude dele, ou fica mais velho, começa a beber e vira um alcoólatra. Ele nem conheceu esse avô. Ele nem sabe da história desse avô. Geralmente os excluídos nem são falados, né? As pessoas nem contam sobre ele, nem falam sobre ele. Então, isso é o amor cego. Ele vem sentindo que alguém falta ali no sistema, e ele vem representando esse alguém por amor. Para quê? Para que esse alguém seja visto e seja lembrado e reincluído no sistema. Vai ficar gravado. Assim. Nós vamos falar no YouTube da Lívia e no meu Instagram. No Spotify. Não, Spotify. No Spotify. Eu vou transformar em áudio. Ótimo. No Spotify, no YouTube e no Instagram da Vivi. Isso. Então, a lei do pertencimento é uma lei muito importante. Eu acho que a lei, e eu falo assim, todas essas leis, a gente, quando a gente fala assim, eu não sabia disso. Porque são leis intrínsecas ao ser humano. Então, a gente quer que todo mundo pertença. A gente não gosta de ver quando as pessoas são excluídas. Dá uma angústia aqui na gente. A gente se sente mal. E é isso que o nosso sistema sente. Ele se sente mal e ele quer fazer com que essa pessoa que é excluída volte a pertencer. Então, quem são os excluídos? Geralmente, tá? Pode ser várias formas de exclusão. Existem N formas de exclusão. Mas, geralmente, os drogadictos, os doentes mentais, os alcoólatras, os suicidas, os assassinos, as vítimas, os abortos. Os abortos eu abro sempre um parênteses, por quê? Porque os abortos não interessa, na constelação a gente não trabalha o julgamento, a gente não trabalha com o julgamento, então não interessa se os abortos foram provocados ou se eles foram espontâneos, mas esses filhos têm que ter um lugar no coração da mãe. Não necessariamente a mãe precisa falar, não necessariamente os outros irmãos precisam saber, mas dentro do coração dela esses filhos têm que ser incluídos. Porque o que acontece geralmente? Às vezes a mãe perdeu ou fez um aborto antes de casar e ela não quer nem lembrar dessa história porque foi doído e aí ela não conta como filho. Ela nem se dá conta que ela tem que contar como filho, né? Porque o Bert Hellinger fala assim, que não interessa se a vida foi vivida por 1 hora ou 100 anos. Onde houve vida, onde existiu uma vida, existe alguém que pertence. Mesmo que ele não tenha desenvolvido, mesmo que ele não tenha vivido nada, pouquinho tempo. Mas ele pertence. Ele tem o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer.
Isso causa muitos emaranhamentos, a gente vê muito nas constelações, às vezes a pessoa não sabe, tudo bem, tá tudo certo, mas isso às vezes tá atrapalhando a vida dos irmãos, dos outros que vêm depois e tudo mais, né? Você quer falar da hierarquia? Ou você já tá craque, Lilian? Eu não sei falar não, eu sei dar exemplo. Essa do pertencimento, eu queria só acrescentar. Gente, eu acho que a Vivi explica tão bem, as pessoas estão tão apaixonadas pela explicação dela, que eu não vou nem, né, me dar o luxo de explicar. Mas eu gosto muito de dar exemplo, para deixar claro. O que eu já percebi com meus pacientes, que eles já fizeram constelação, mas se sentiam super perdidos. Então, eu acho essas explicações riquíssimas. E quando a gente explica dando exemplo, a pessoa consegue entender. Né? Eu vou dar um exemplo de uma necessidade de pertencer mais consciente do que a gente está falando aí, por exemplo, os excluídos que é inconsciente, que a pessoa não conviveu com eles, né? Os que se suicidaram há 3 gerações atrás, né? Isso vai se repetindo algum sentimento, aquela depressão, aquela pessoa que pensa em morrer o tempo inteiro, né? Eu tenho pacientes que falam, eu não sei o que acontece, eu não vejo sentido na vida. Né? A pessoa tem uma vida normal. Então, vamos estudar aí o que aconteceu nas outras gerações. Mas vou te contar, então, do pertencimento que é mais palpável. Eu dava aula e uma paciente, uma aluna, né? Paciente, é o costume. Uma aluna, eu sendo psicóloga, aí ela perguntou, ela falou, Lília, eu não sei o que eu faço, porque o meu marido tá preso, meu irmão tá preso, e o meu filho falou comigo, mãe, eu quero ser bandido. Ser bandido é tudo de bom, eu quero sair matando esses policiais, não sei o quê. E ela falou, o que eu faço, Lília? Como que eu faço com esse meu filho? Né? Então, assim, aí eu não vou render na questão dela, mas é uma vontade de pertencer à família, é por amor ao pai, por amor ao pai e ao tio, a única vida que ele achava que era digna é ser igual a eles, né? Por isso que na constelação a gente não julga certo e errado, porque as pessoas se comportam da forma como nas gerações ali vieram acontecendo, né? Então tem gente que fala, gente, não é possível que a pessoa está fazendo isso, está vendo, tá errado e tal, mas tem uma questão inconsciente, né? Tem uma questão de pertencimento, de amor à família, sem o julgamento do certo e errado. A pessoa, por exemplo, eu nunca dei esse exemplo nas nossas lives, mas aquela pessoa que foi molestada, que foi abusada quando criança, né? Eu comecei estudando, meus professores falavam, Lília, normalmente a pessoa repete, faz aquilo novamente, na vida adulta ou quando é adolescente. Então eu fico atenta, né? Quando a pessoa já me conta isso, aí existe solução, gente. Existe gente que trabalha, às vezes, num serviço social, né? Ou é médico, trabalha com pessoas que foram violentadas também. A gente tem como ressignificar. Mas às vezes ela não consegue ressignificar, por isso que toda vez as pessoas falam, fulano abusa, fulano é estuprador, fulano sei o quê. Se for estudar a história dele, ele também foi abusado. Né? Então existe esse. Às vezes não, né? Sempre. Mas nem sempre ele abusa. É isso que eu tô. Uma questão ele sempre foi nem abusado. sempre ele abusa porque ele pode ressignificar. Então é um outro exemplo, um pouco diferente do que a Vivi está falando para vocês, mas que é de pertencimento também. Mas e tem outra, né? Você falou da lealdade também, né? Da lealdade familiar. Mas a gente fala uma outra live. Mas aí pode continuar aí, Não, então, aí é por lealdade familiar que a gente repete as coisas. É pra gente pertencer mesmo. É uma forma da gente conseguir se sentir pertencente. Eu sempre dou um exemplo também assim, numa família de ladrão, se você é honesto, você se sente mal. Aí você fala da boa consciência e da má consciência. Então, se você é ladrão na família de ladrão, você tem boa consciência, porque você está fazendo igual. Se você não quer ser ladrão e quer ser honesto, você dorme tranquilo. Então, igual aquela pessoa que é filho de médico e não quer ser médico, mas segue. E quer ser músico. Vai. Mas assim, aí voltando aqui nisso, então, mesmo que você... não é bom você estar na boa consciência, né? Você pode pedir licença para os seus pais, e mesmo que seja apenas numa constelação, não necessariamente tem que falar com eles. Falando com eles. Eu amo vocês, eu pego tudo que vocês me deram, mas eu vou fazer um pouquinho diferente.
repete. Eu não tenho que repetir. Me amem, mesmo que eu faça um pouquinho diferente de vocês. Porque né, a gente vai evoluindo. E só quem quebrou isso, só quem quebrou os padrões, é que foi fazendo a evolução da nossa espécie, né? Então, porque as pessoas falam que não dá, e ela vai lá e fala, não, mas dá sim, vou lá. Vou lá, a ovelha negra, sabe? Geralmente a ovelha negra que o Paulo fala, não, essa aí é a ovelha negra. E ela que vai fazendo a evolução da nossa espécie. Então, estendi demais na hierarquia. Não, mas tem meia hora ainda, tá bom. Tem meia hora, é? Não, fazer a hierarquia agora. Então, tá. A hierarquia, ela fala que cada um tem o seu lugar no sistema. Então, quem chegou primeiro é maior do que quem chegou depois. Essa é a premissa. Quem chegou primeiro no sistema é maior do que quem chegou depois. Então, quem chegou primeiro? Os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que a gente. Nós só somos maiores do que os nossos filhos. Entre os irmãos também existe um nível hierárquico. Então, o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, o que acontece quando a gente desrespeita a hierarquia? Né? Porque o Bert Hellinger ele fala que todas as vezes que nós criamos nossos emaranhamentos é porque a gente está desrespeitando uma das três leis. Então, por exemplo, quando a gente desrespeita a hierarquia, é como se, por exemplo, a gente se coloca no lugar de mãe da nossa mãe. Como que a gente se coloca no lugar de mãe da nossa mãe? Quando a gente acha... quando a gente, ao invés de cuidar e olhar para a nossa vida, a gente quer comandar a vida da nossa mãe. Ou quando a gente critica a nossa mãe, ou quando a gente julga a nossa mãe, ou quando a gente fala assim, não, ela não faz nada certo, eu vou ter que fazer e tomar frente. Então você vira mãe da sua mãe, você não respeita a sua mãe, né? Sendo que você veio dela, ela que te ensinou a vida, né? Você veio dela. Como que você pode achar que é você que sabe o que ela tem que fazer da vida, Precisa, né? É um trabalho de humildade. Ele fala que isso é uma arrogância. Ele fala que isso é uma arrogância. Você se achar maior, se achar maior que a sua mãe ou melhor que a sua mãe. A sua mãe é óbvio que ela quer que você seja melhor que ela, que você estude mais que ela, que você ganhe mais dinheiro que ela quer. Mas mesmo que ela queira, você não pode achar que ela é menor que você. Então, quando você acha que a sua mãe é menor do que você, ou que você tem que cuidar da vida da sua mãe, você emaranha ali e fica no lugar da sua avó. E a sua vida, você não está nem olhando para ela, você está olhando para a vida da sua mãe. Você não olha para a sua própria vida. As dores da sua mãe. E cria briga com a sua mãe. Exatamente. O que eu acho bonito dessa parte da hierarquia é quando o Bert Hellinger fala de honrar o pai e mãe, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Porque quando a gente emaranha com esses problemas dos pais, né? Filho que quer ser pai, né? Quer ser mais importante que o pai, tem muito caso. A gente fala muito de mulher, que a gente atende muito mulher, mas tem muito caso de filho, né? Que quer ser mais forte que o pai, que quer tomar a empresa do pai, que quer não sei o quê, acha que o pai não tem capacidade de manter, né? Quando é empreendedor, por exemplo. Então, assim, aí falha familiar, né? Por quê? Porque não honrou, que muito acontece, né? Pega a empresa do pai ali e não consegue ir para frente, porque não honrou, o pai não respeitou, não se colocou no lugar de filho. Então, a pessoa, quando ela está fora do seu lugar, ela não consegue ir para frente, às vezes até atrapalha as coisas que estão caminhando. Ela vai para trás, às vezes, né? Ela vai para trás. Ela não está no lugar dela, ela está desrespeitando o lugar dela. E cada um tem o seu lugar. É muito bom quando você acha o seu lugar no seu sistema. Quando você acha o seu lugar no seu sistema, é que a sua vida começa a fluir. Enquanto você está travando e não vê o seu lugar, é porque você pode saber, você pode olhar, né? Pode saber não necessariamente é isso, mas assim, sempre que você vir que sua vida não está indo muito, vê se você está no seu lugar, vê se você não saiu do seu lugar ali, né? E quando fala honrar pai e mãe, a gente pega muitas pessoas que têm muita dificuldade com os pais, ou são filhos adotivos, ou brigaram com os pais. E aí eles falam assim, nossa, honrar
honrar meu pai, agradecer minha mãe, como? A gente não está pedindo para vocês amarem enlouquecidamente os seus pais, se eles fizeram alguma coisa para você. É honrar, agradecer. Porque só por conta deles você está aqui. Né? Então, é uma questão, vai ficar gravada, amiga, tá aqui. Então, é uma questão de se colocar no seu lugar, agradecer, né, pela vida que eles deram, independente dos problemas que eles causaram na sua vida. Porque eles estão repetindo os outros problemas. Eles, a mamãe. Ser humano. Eles são homens e mulheres normais, como qualquer ser humano, né, mamãe? Exato. Pois é. Exatamente, exatamente. E a gente tem que honrar a vida, porque eles nos deram o nosso bem maior. A gente fez até a mão igual. A junção do nosso pai com a nossa mãe fez a gente. Então, a gente tem que honrar a vida, independente de você ter sido jogado no saco de lixo. Você ganhou a vida. A sua mãe te bancou por 9 meses, te nutriu, te gerou, te permitiu Entenderam, gente? ter uma vida. Não é pra você abraçar, porque às vezes a pessoa nem teve contato com a mãe, né, de sangue, né? Mas é honrar, agradecer a vida e seguir o fluxo, seguir, né? Porque a gente não tá aqui pra julgar os erros dele. E às vezes, falando de adoção, às vezes a mãe e o pai, eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles podiam. Eles tinham condições. Assim, eu vou dar uma vida melhor para eles. Eu tive, eu nutri. Agora eu vou dá-los para eles terem uma melhor condição do que eu posso dar. Então nunca pode julgar os pais adotivos. E quem adota deve honrar esses pais. Também tem muito conflito disso. De não querer que os filhos aceitem os pais. Quando ele julga os pais, ele está julgando o próprio filho adotivo. Porque o filho adotivo é metade mãe dele, metade o pai dele. Na hora que a gente dá esse exemplo, né, de colocar o filho não sei aonde e tal, a gente não está diminuindo o ato dessa pessoa. Mas às vezes, igual você deu o exemplo, né, a pessoa deu o filho e aí tá querendo uma vida melhor para ele. Mas às vezes a pessoa não quer nem que aquele filho sobreviva, porque para ele a vida não tem sentido, né? Porque o que ele vai oferecer para esse filho? Se ele não quer nem a vida dele, né? Então, você deu um exemplo muito bom que as pessoas vão oferecer para o outro o que eles têm, o que eles receberam. Então, os pais, né, as mães que fazem essas maldades com os filhos, a constelação não julga, ela simplesmente consegue entender que ele não conseguiu. Pois é. Não julga maldade. Eu falo que as pessoas chegam com essa dor, né? Mas minha mãe fez isso comigo, né? Como se fosse uma maldade. Então a constelação não julga isso. Mas ela não sabe o que a mãe sentiu quando deu, entendeu? E o que ela viveu. Meu Deus, como eu gostaria ela viveu para fazer isso. Entendeu? Por isso que ela passa na vida, né? Então, gente, vocês podem ficar calmos em relação a essa questão de honrar pai e mãe. Não é para que você perdoe, esqueça, não sei o que. A gente fala até de perdão, né? A constelação não fala de perdão. Mas não é para você viver amorosamente com essa pessoa. É simplesmente honrar. Agradecer pela vida que você tem. Se não tivesse o seu pai e sua mãe, você não teria essa vida. Às vezes a pessoa nem conhece o pai, né? No Brasil tem muito essa realidade, viu, gente? Então, é uma questão de lei. Eu sempre gosto de dar, eu não vou render muito. Mas sabe como que conhece o pai? Sabe como que conhece o pai? Se a mãe não sabe quem é o pai, sabe como você conhece o seu pai? Olha no espelho. Olha no espelho. Você tem metade seu, você é metade dele. Metade da sua mãe, metade do seu pai. Então, né? Olha como é que a constelação é linda, né? Então, assim, por isso que às vezes, quando os pais estão separando e ficam brigando muito, né? Sua mãe é isso, seu pai é aquilo, o filho sofre, porque ele tá sentindo aquela dor ali. Ele é metade o pai, metade a mãe, né? Então, a constelação, gente, ela é lindíssima. Ela não fala para você ser falso com seus sentimentos, é simplesmente respeitar a ordem, né? Respeitar as leis ali. Aceito meu pai e minha mãe do jeito que eles são. Eles podem ter 1000 defeitos, mas enquanto a gente não aceita, é aceitar. Não é julgar nem nada, é aceitar. Eles são assim. E assim eles serão. E eu pego a vida que eles me deram e é isso aí. Isso é o mais importante. É o que eles me deram de melhor. E fluir. Né?
Então, deixa eu voltar para a hierarquia. Posso continuar? Claro. Então, também entre os irmãos também existe uma hierarquia, né? Então, o primeiro filho é um pouquinho maior que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quando, por exemplo, esse primeiro filho, quando esse último filho, por exemplo, desrespeita a hierarquia, é quando, porque ele recebeu do pai, da mãe, do primeiro irmão, do segundo, do terceiro, do quarto, ele recebeu tanta coisa que ele quer pegar tudo isso e devolver para a família inteira. Então, ele sai do lugar de primeiro, de último, e ele vai olhar para a família inteira e querer cuidar da família inteira. Geralmente esse filho aqui nem casa. Geralmente esse filho aqui nem arruma trabalho, porque ele fica eternamente por conta da família. Então ele está respeitando a hierarquia. Quando é que ele está fazendo o correto? É quando ele pega tudo aquilo que os pais deram, que os irmãos deram e devolve para a vida. Ele doa para a vida. Ele pega tudo aquilo que ele recebeu e ele vai cheio para a vida. E doa para a vida. Ele tem uma vida feliz, tem uma vida próspera, tem família, tem filhos e etc. O primeiro filho, para o primeiro filho, tudo é mais difícil. Por quê? Porque os pais ainda não sabem ser pais, né? Eles estão treinando nesse primeiro. Então, os pais ainda não sabem ser pais. Para ele, os pais têm muito mais cuidado, cercam muito mais de atenção do que às vezes pode ser ruim, do que o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, para o primeiro é tudo mais difícil. E também, quando ele vai crescendo, ele vai abrindo as portas para os outros irmãos que vão vindo, né? Então, por isso que ele é um pouquinho maior. Por ele pegar a carga mais pesada do sistema, e ele também pega a carga mais pesada dos antepassados, ele vem pegando o mais difícil, e para os outros vai ficando mais leve em todos os sentidos. Então, por isso, ele tem um lugar maior na hierarquia entre os irmãos. E você quer dar algum exemplo de hierarquia? Já demos bastante. De hierarquia, não. Peraí. Não, de hierarquia, não. Eu ia falar sobre... não, se colocar no lugar do... Aí já passou, né? É de se colocar no lugar, por exemplo, da... casada com o pai, casada com a mãe. Mas aí, também acontece. Não, mas isso também é um desrespeito à hierarquia, né? Mas aí é entre o pai e a mãe, por exemplo. Se o pai trair a mãe, e aí a mãe separou do pai. Eu vejo milhões de casos. Por exemplo, a filha, eu vou falar a filha, porque geralmente é a mulher que a gente é o que a gente pega. Então, a filha toma as dores da mãe e casa com a mãe inconscientemente, né? Aí ela vem e fica de companheira da mãe e exclui o pai. Só que ela é doida pra poder amar o pai. Só que por lealdade à mãe, por ter tomado partido, ela não consegue ir enquanto ela não sentir que a mãe não libera. Então, muitas vezes na constelação, a gente tem que fazer essas falas de liberação da mãe, deixar a filha amar o pai. É muito interessante. É muito interessante. Pois é, tá vendo? Eu fico apaixonada com essa. Aí você pode colocar homem também aí nesse lugar, ou o filho também entra nesse lugar, ou a mãe troca o marido com a esposa também. Igual quando a pessoa casa, igual quando a pessoa casa e ainda se coloca no lugar, às vezes, ali de parceiro da mãe ou do pai, né? E aí o casamento não flui também, né? Então... Não, mas aí caso o filhinho do papai, a filhinha do papai com o filhinho da mamãe, aí casa dá certo. Então, geralmente, por exemplo, essa menina que não pode amar o pai, ela vira a filhinha do papai, entendeu? Porque ela tá procurando o pai dela. E o filhinho da mamãe acha ela. Então, a filhinha da mamãe que tá procurando o pai e o filhinho da mamãe que tá procurando a mãe se encontram. Aí eles se casam, porque nenhum precisa olhar pro outro. Porque os dois estão à procura Continua olhando pros pais. Dos pais, né? Então fica aquela coisa assim. Nossa Senhora, eu vou ter 15 minutos agora. Então tá. Então vai falando do... Continua e aí depois a gente vai Então, agora eu vou falar do equilíbrio entre É engraçado que as pessoas não fazem pergunta, porque eu imagino a cara do povo assim, ó.
olhando e pensando na própria família. A Valéria tá aí, muito bacana. Eu faço ideia da análise que ela fez da família toda. Eu falo a Valéria porque ela é minha amiga, então. Uhum. Mas eu vejo assim, quando eu conheci a constelação, foi assim que eu ficava, gente, nossa, eu fiquei delirando, as fichas vão caindo, né? E você vai ligando com as pessoas da sua família e falando, meu Deus. Teve uma vez que entendi um cliente e falou, eu tô em todas essas aí. Eu tô em todas essas aí. Hierarquia, pertencimento. Tô em todas essas. Eu falei, acontece. A Valéria colocou, tem um exemplo muito bom na minha família de separação então... de pais. Que legal. Tenho irmãos do meu pai com a outra esposa, convivência. Deixa eu falar da hierarquia disso aí também. Também da última live eu falei, né? A hierarquia, por exemplo, hoje nas famílias que tá todo mundo, né? Os casais se separam, aí vem aí, Valéria, ela vai falar exatamente isso. Um lado com filhos do casamento passado, outro lado com outros filhos do casamento passado. Então, vamos dar um exemplo aqui. O da Valéria é positivo, viu, Vivi? Que às vezes a gente dá exemplo do que não é legal. Bom, maravilhoso. É muito bom. Então, por exemplo, você casa com um homem que tem um filho de um primeiro casamento. Então, ele tem um filho do primeiro casamento. E aí, essa primeira esposa vai sempre pertencer. Então, ela vai ser a primeira esposa e você vai ser a segunda esposa. Então, cada um tem o seu lugar no sistema. Essa primeira esposa tem o lugar dela no sistema. Em relação à prioridade, quem tem prioridade é o filho desse primeiro casamento dele. Depois é você que casou com ele. E depois são os filhos que você tiver com ele. Entendeu? Então, isso é muito bom que a gente saiba o lugar de cada um. Porque quando você exclui a ex, quando você exclui o filho, você vai causar emaranhamentos no seu próprio sistema. Porque eles fazem parte. Então, posso só repetir, Vivi? Porque às vezes a pessoa tem dúvida nisso, tá? Porque já me perguntaram disso. Então, assim, tem a ex-esposa, né? Você não gosta nem de falar ex-esposa, mas só para o pessoal entender. A primeira. Aos poucos vocês vão entendendo. A primeira esposa e aí o primeiro filho. Aí tem a separação, né? Ele casa com uma outra pessoa. Essa esposa é a prioridade entre as esposas. Entre as esposas é a prioridade, mas ela é a segunda. É a prioridade. Mas ela é a segunda porque o filho é a prioridade de todos. Vocês entendem? Então é isso, porque senão as pessoas ficam assim, mas quem é a prioridade? É a primeira esposa? Porque você fala primeira, fica todo mundo, mas não, é a prioridade é o filho do primeiro casamento. Do primeiro casamento. Depois vem a esposa. E a segunda, isso. Depois vem a esposa, que ele casou depois, a segunda esposa. E a primeira esposa sempre pertence. Ela não é prioridade, mas ela sempre pertence. Deve ser respeitada. Ela não deve ter um motivo de ficar falando, porque isso não, e até porque, emaranha. Você tem que ser grata a essa mulher. Porque, graças à relação dela não ter dado certo, você pode conhecer esse homem e formar uma família com ele. Entendeu? Então, você tem que honrar essa mulher. Porque graças ao que ela perdeu, você ganhou. Ela perdeu e você ganhou. Entendeu? Então, vamos para a hierarquia, senão não vai dar pra saber disso. Sim. Isso, com tudo da convivência, Valéria, tudo da constelação é para a convivência ser boa. O que deixa a convivência ruim? Competição, julgamento, não aceitação, exclusão. Então é o que a constelação faz o inverso, né? Por isso que a constelação é tão bonita, porque ela sai dessa postura de brigas eternas, de julgamentos e exclusões eternas, para que a coisa funcione. A família é como se fosse uma instituição. Se na instituição vocês não fizerem as coisas certas, vai dar errado. A família é a mesma coisa, né? Para que flua, as coisas têm que ser feitas de forma correta, né? E não pode excluir ninguém. Quando numa empresa uma pessoa não trabalha, não faz parte, é excluída, ou o bode expiatório, fica todo mundo falando mal, gera ali um ambiente muito negativo. Mesma coisa na família, né? A constelação ela tem empresarial, tem no direito, tem na pedagogia.
Então, a constelação, ela está abrangendo muitas áreas. Inclusive, eu acho que ela vai para medicina. Essa semana, ou semana que vem, eu vou fazer uma live com a minha amiga médica também. Que vai ser bem legal. Ai, que lindo! Medicina. Então, deixa eu falar da hierarquia, senão vai acabar. Hierarquia do dar e receber. Do equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber, ele serve para pessoas de igual tamanho. Ou seja, não cabe entre hierarquicamente maiores ou menores que nós, e sim pessoas de igual tamanho. Quem são as pessoas de igual tamanho? Marido, mulher, amigos, colegas de trabalho, todas as pessoas de igual... Isso mesmo, Vanessa, é a Dani. É com a Dani médica que eu vou fazer. Então, pessoas de igual tamanho. Então, ela fala que tem que existir um equilíbrio de trocas. Então, se eu te dou uma coisa, você fica contente, você me retribui. E aí eu fico contente, te retribuo um pouquinho mais, você me retribui um pouquinho mais. E aí a gente vai fazendo uma troca, e a gente estabelece um laço de amizade, ou um laço de namoro, ou um laço... Ou profissional, que eu dei o exemplo, né? De pagamento e o comprometimento do paciente. Tal. Sim, do sim. cliente também. Você deu o exemplo na nossa live de equilíbrio entre dar e receber. E não é só financeiro, né? Não, a troca pode ser de qualquer natureza. Então, pode ser financeira, pode ser de carinho, pode ser de atenção, pode ser do que for, né? De uma lembrança, do que for. Uhum. Então, o que acontece quando tem o desrespeito? É quando um dá muito mais do que o outro. Então, quando esse que deu muito mais, ele se sente grande. E esse que deu menos se sente pequeno, se sente indigno. E aí, esse aqui quer sair da relação. Também dei o exemplo na live. Esse aqui quer sair da relação. Então, ele... Então, geralmente, não sempre, tudo na constelação é geralmente, geralmente as traições acontecem isso. A pessoa que deu, é atraída. Porque essa pessoa se sente tão indigna que ela tem que sair. E essa aqui é como se fosse mãe do marido também. Aí eu colocando no feminino masculino. Fica como se fosse mãe ou pai, entendeu? E aí essa pessoa aqui vai procurar uma esposa, um homem ou uma mulher, né? Porque aqui ficou grande demais para ele. E esses lugares são dos nossos pais. Então, onde não cabe a lei do equilíbrio entre dar e receber, é nas nossas relações com os nossos pais. Por quê? Como eu disse anteriormente, os nossos pais, eles nos deram a vida. E a nossa vida é nosso bem maior. Então, por mais que a gente faça pelos nossos pais, a gente nunca vai conseguir retribuir para eles a vida tão maravilhosa que eles deram pra gente. Então, o que mais? Então... não, a única forma de retribuir Pode... Não, pode continuar. A única forma que a gente consegue retribuir para os nossos pais é quando a gente tem filhos ou quando a gente vive a nossa vida da melhor maneira possível, que é casando, tendo filhos, tendo um trabalho de sucesso, viajando, desfrutando sendo feliz, né? desse presente que nossos pais nos deram. E então, por isso não existe esse equilíbrio. Então, só dessa forma que a gente consegue equilibrar. Aí eu vou dar o exemplo do Bert Hellinger. O Bert Hellinger não teve filhos. Sabe que ele casou com 80 anos de idade? Ele casou primeiro com 45. Primeira vez ele casou com 45, porque ele largou a batina. Ele casou com uma psicóloga também. Aí ele se separou. Né? Aos 80 anos de idade. É o nosso casamento aí. Gente, bomba! Não, essa parceria é sensacional. Nós vamos falar no finalzinho dessa parceria. E como é que funciona, né? Vamos, porque tem que correr. Então, ele tem 5 minutos. Então, ele casou com 80 anos de idade e viveu 14 anos com a Sophie. Foi muito feliz. Olha, que lindo. Então, assim, ele não teve filhos, porque ele casou muito tarde, né? Com mulheres mais velhas. Mas ele criou a constelação, que é um bem para a humanidade, na minha opinião. Olha o filho dele aí, ó, prosperando aí no mundo. Não, e o filho dele vai viver milhões de anos, né? Porque ele deixou um legado para o mundo, né?
Maravilhoso. Oi, gente, essa live resume tudo que a gente já falou especificamente em cada live. Então, a gente já falou especificamente de hierarquia com vários exemplos, que vocês viram que são vários exemplos, né? Cada constelação é única. E assistam lá, tá? Tá no meu YouTube, no Instagram da Vivi e no Spotify, para vocês ouvirem. Às vezes não pode ver esse vídeo, mas a constelação, qual que é a diferença da constelação para terapia? Na constelação você não precisa fazer toda semana, né? Na terapia a gente faz toda semana, às vezes de 15 dias. E a constelação, eu acho, né, Vivi, que é interessante fazer de 6 em 6 meses, né? Ou nem sempre fazer Não, você a pode fazer uma vez constelação no você ano. faz, sei lá. Demora, né, para fazer. Você faz, Exatamente. Você não faz milhões, não. Tem gente que fica achando que adora, né? Vai não fazer. Não faço. Tipo assim, pelo menos tem que dar um espaço de 2 meses entre entre a primeira e outra. Não recomendo, não precisa. Não precisa. Porque a constelação ela vai no pesar. Ela é riquíssima, né? Ela é bem profunda. Então, assim, você faz, né, espaçadamente, nem precisa fazer tanto igual na terapia. Você não precisa ir para constelação para trabalhar coisas específicas de família. Então, eu vou fazer constelação para quê? Meu problema é no trabalho, mas o seu problema do trabalho pode estar relacionado, a Vivi sempre me contenta, porque tudo não pode, está relacionado com a sua família. Não, aí até pode ter, mas geralmente está. Eu não consigo arrumar namorado, faz a constelação. Eu não consigo guardar dinheiro. Então, gente, não o nome constelação familiar não é porque é só problema dentro de família. É porque eu estou querendo só esclarecer alguns detalhes. Nós temos 3 minutos. E a constelação ela pode ser feita com grupo e pode ser feita com os bonecos. Hoje em dia que nós estamos individualmente. Em grupo são pessoas às vezes que nem se conhecem, né? E representam lá uma dinâmica de grupo. E o individual é com os bonecos, né? Hoje em dia a gente faz mais com os bonecos. Você faz mais. Eu não sou consteladora, viu, gente? A Vivi faz com os bonecos individual e hoje a gente faz online, né? Então dá para fazer a constelação mesmo online, tá? Dá para fazer online. O bom é isso, porque se dependesse só de dinâmica, estaríamos com problemas. Mas tem agora online com bonecos. E como é que é essa parceria minha com a Vivi? Ela desemaranha, né? Eu não sei falar isso. E com o meu trabalho, a gente muda os pensamentos, os hábitos, os comportamentos. Né? Ficaram conscientes ali, só que muitos anos você está se comportando daquela forma. Então, por que é importante a terapia? Porque você você melhora um pouquinho, aí dá uma caída. Porque o hábito, ele é sem pensar, né? Então, precisa da terapia para ir ressignificando algumas coisas e trabalhar tudo que a gente conheceu ali na constelação. E a constelação vem na terapia exatamente por isso. Você está ali trabalhando um monte de hábitos, mas não consegue andar em alguma área e faz a constelação para fluir. Eu e a Vivi, a gente faz um trabalho de parceria com os meus pacientes. Né? Não necessariamente todo mundo que quiser fazer com a Vivi vai precisar fazer comigo. Né? Mas a gente tem essa parceria aí. E a Vivi tem atendido online aí na quarentena sem parar. Graças a Deus. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo no direct. Isso. Tem meu telefone na bio também do VN Constelar. E aí, gente, eu te amo. Eu também live com você. Vamos fazer toda semana. Não quero qualquer pergunta pode mandar. Eu parei porque eu fiz muita, né? Então aí agora eu vou voltar, viu, gente? Semana que vem tem live todos os dias, menos sexta. Porque sexta o pessoal quer brincar, descansar. Sexta-feira é dia de relaxar. Tá? Então mandem perguntas aí pra gente e conheçam bem a constelação, porque transforma a nossa vida. Prazer, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lilian. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Amo. Delícia. Ai, Valéria, obrigada pela participação. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Valéria. Obrigada, Bel. Obrigada, Quinha. Obrigada, mamãe. Obrigada a todo mundo que estava aí. Um beijo gigante, gente. Beijo, Lilian. Beijo, gente. Vai ficar gravado, né? Vai. Eu vou gravar hoje e aí vai ficar... Vai ficar gravado aqui no